Meus queridos irmãos, a palavra de Deus em Lucas 18, o versículo 7 e 8 diz assim: E diz o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui, meus queridos irmãos, essa passagem foi Jesus falando, né? Se Deus não faz justiça para aqueles que crê nele, e quando o Filho do Homem voltar, será que vai achar alguém com fé? Então essa mensagem fala sobre a importância da oração e a persistência, questionando se Deus não fará justiça a seus escolhidos que chamam e clama dia e noite. Jesus afirma que ele os atenderá rapidamente, mas ressalta a incerteza de encontrar fé na terra quando retornar o Filho do Homem. Então, meus queridos irmãos, Jesus fala, né, que se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, a quem clama dia e noite, a quem clama e a quem ora, né? Aí Jesus fala da perseverança, que nós devemos orar. Então, esta mensagem compara a Deus com o juiz, não no sentido de ser injusto, mas para ilustrar a necessidade de orar sem desanimar. Assim como a viúva insistente conseguiu que o juiz iníquo a ouvisse, então que devemos orar sempre, e se Deus, sendo justo, é claro que ele vai atender o nosso pedido, porque se aquele juiz atendeu aquela viúva que persistiu tanto, imagina Deus, é claro que Deus vai atender nós. Então Deus vai nos atender depressa quando nos orarmos e termos fé, mas Jesus afirma que será que Deus vai achar fé em alguém aqui na terra? Jesus faz um convite para nós orarmos e perseverar. A oração prometendo respostas de Deus, mas com um alerta sobre a necessidade de manter a fé diante das dificuldades da aparente demora. Mesmo que Deus está demorando fazer o que você pede, você tem que continuar tendo fé e orando, porque igual aquela viúva continua pedindo o juiz para ver a causa dela, julgar a causa dela, então até que o juiz atendeu o pedido dela. Então, se Deus estiver demorando, nós temos que continuar pedindo e orando. Jesus revela a imperativa da persistência e da confiança ativa em Deus. Enquanto aguardamos a fim, mesmo que a vida neste mundo continua repleta de injustiça, nós devemos buscar a Deus, orarmos e termos fé, mesmo que estamos passando por injustiça. Nós devemos continuar com a nossa fé em Deus e orarmos, porque Deus, ele vai nos atender depressa. Agora imagina, meus queridos irmãos, quando a gente está trabalhando em uma firma, tem tantas pessoas para a gente atender. Então a gente demora a chegar naquela outra pessoa. Então a gente vai colocando as primeiras pessoas que chegou em primeiro lugar. Então eu imagino que assim deve ser com Deus, né? Porque tem milhões de pessoas nesse mundo. Até Deus atender todos, né? Então, mesmo que demore um pouquinho, para Deus não é nada, porque para Deus um dia é como um ano.
E uma noite é como 10.000 anos. Então, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então, devemos esperar, mesmo se estamos passando por dificuldade, esperarmos com fé e orando, até que Deus nos atenda. Amém?